Os insetos foram parar numa exposição de um parque ecológico em Betim. Lá o visitante conhece um pouco mais sobre esses animais e a importância deles para a nossa vida. É o que você confere na reportagem de Maria Luísa Matar. Mosca, tenébrio, bicho da seda, grilo. Apesar de importantes para o planeta, os insetos causam repulsa em muitas pessoas. E é aqui, nesta instalação, onde os bichinhos vão tentar tirar a má impressão de alguns visitantes. É uma exposição que vai trazer ao visitante a vida e a ação dos insetos no nosso planeta, onde em cada terrário a gente aborda um tema, né? Desde o processo de metamorfose dos insetos até a própria entomofagia, que é a alimentação, né, humana por insetos. Então a gente tem o objetivo mesmo de trazer um pouco de informação para o visitante. A exposição, que contém 8 terrários como este, mostra insetos de diferentes idades. Aqui o visitante conhece o lado positivo, financeiro e ecológico desses bichinhos ainda tão desconhecidos. Os terrários fazem parte de um ciclo que a gente mostra aí, que é o lado positivo, que a mesma forma que é positivo é financeiro, é ecológico, porque está ligado diretamente aí com a cadeia, com a gente. Então a gente mostra isso resumidamente, mas os 8 terrários interligados. São muitos os insetos que costumamos ver por aí no nosso dia a dia. Com aproximadamente 1 milhão de espécies catalogadas, esses animais são considerados o maior grupo de organismos existentes no mundo. Esse grupo ele é tão grande, tão diversificado, porque eles têm um processo de transformação, que é metamorfose. Então eles não competem, o indivíduo adulto não compete por alimento com o indivíduo jovem. Então eles conseguem viver aí nessas fases independente de competição. Então por isso que eles conseguem manter esse número muito grande aí de indivíduos. Além do processo de metamorfose, a exposição mostra outros temas, como o controle biológico, a polinização, o agronegócio e também a decomposição de alimentos. O inseto que mostra este papel tão importante? As baratas. Todas as substâncias de origem animal e vegetal, inclusive as baratas é que fazem esses 2 papéis. O pessoal tem muito nojo, não conhece, não gosta. A barata é nojenta, não, eu vou matar. Mas a gente chega aqui e a gente fala, imagina o mundo sem barata, imagina o lixo. Então o pessoal começa a mudar esse pensamento, mudar essa concepção. Neste outro espaço, destaque para a entomofagia. Afinal, insetos também são muito nutritivos. Que é a prática de alimentar através dos insetos. Também é um terrário que o pessoal chega aqui com uma certa estranheza, imagina, comer um tenébrio. Mas é um terrário bem diferente, porque a gente mostra que nos outros países essa prática é bem natural. Com tanta informação, a criançada resolveu sair da sala de aula para conferir a exposição. E elas garantem, a visita é um aprendizado. Eu achei muito legal, eu sempre tive interesse sobre os insetos. Eu achei mais interessante porque é sobre a fase de metamorfose. Eu sempre gostei disso. Eu achei legal e gostei porque eu pude aprender mais coisas e também mostra muitos insetos que eu ainda não tinha visto como que ele se desenvolve. Você sabe como funciona a criação de abelhas? Conheça mais sobre essa atividade que tem crescido a cada dia no Brasil. A arte de criar abelhas. Talvez este seja o conceito para definir a apicultura. Presente em várias regiões do mundo, a atividade que tem como objetivo produzir mel, própolis e pólen é bem antiga. Há relatos aí já no Egito Antigo, na guerra dos egípcios contra os suméricos. O pessoal usava a mirra, que era uma solução à base de própolis, para tratar os seus feridos. Então, nessa época, o pessoal já usava os produtos apícolas. No Brasil, a atividade iniciou-se aí no século XIX, quando foi trazida a abelha Europa para o Brasil, para o sul do país, para a produção de cera, principalmente para a produção de cera, porque na época não tinha energia elétrica. O apicultor, que é o responsável pela instalação das colmeias, tem um papel fundamental na atividade. A maioria deles exerce uma criação racional, que é quando o apicultor consegue produzir mel sem destruir a natureza. Esse mel é produzido na colônia, a partir do momento que a abelha desidrata esse néctar e converte ele, através da ação de enzimas, transforma o néctar em mel. Esse mel ele é desidratado dentro da colônia, o apicultor
colhe esse mel, coleta esse mel e leva para uma sala de processamento. Na sala de processamento, esse mel ele é desoperculado, esse mel é centrifugado, ele é decantado e vai ser colocado em frasco de vidro, de plástico e vai ser comercializado. Mas o trabalho do apicultor não para por aí. Este profissional ainda tem outras tarefas, como verificar se há excedente de mel para a colheita, se a rainha está fértil para produzir novas abelhas e se existe cera em grande quantidade. É um serviço trabalhoso, uma vez que um apiário comporta cerca de 30 colmeias, e em cada uma delas há no mínimo 10 favos. Apesar de ser uma atividade árdua, a criação vale a pena. Com uma atividade apícola intensa, o Brasil é um exemplo disto. Por aqui, o sucesso da apicultura se deve à flora e ao clima do país. Isto sem falar na resistência das nossas abelhas. No início, foi trazida a abelha Europa, aí depois em 1956, o governo brasileiro pediu a um pesquisador, que é o professor Warwick Stevancare, que fizesse um estudo de viabilidade do cruzamento entre a abelha africana com a abelha que já tinha no Brasil. Com isso, ele foi à África, trouxe a abelha africana. Essa abelha africana cruzou com a abelha Europa que tinha aqui. Hoje a gente tem uma abelha que chama abelha africanizada, que é uma abelha muito mais produtiva e muito mais rústica, ou seja, é uma abelha que não tem problema, igual ocorre em outros países, problema com doença. Se for mais explorada, a cadeia produtiva da apicultura vai gerar novos postos de trabalho no país, o que é um fator determinante para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meio rural. Mas não é só para a inserção social que a atividade contribui. A apicultura ela se sustenta em um tripé, esse tripé seria o tripé econômico, por causa do alto retorno, É uma atividade que dá um retorno muito rápido. Um outro fator seria a questão social, ou seja, ela permite a mão de obra familiar atuando nisso aí. E um outro terceiro fator, que também é muito importante, é a questão ecológica. A apicultura ela é uma atividade que ela não destrói o meio ambiente, muito pelo contrário, ela preserva o meio ambiente, o impacto é mínimo. Einstein já dizia que sem as abelhas, o mundo não sobreviveria por mais de 2 ou 3 anos, porque não haveria mais a polinização e, consequentemente, haveria uma mortalidade de plantas muito grande, não haveria produção de alimentos e a humanidade poderia até acabar aí por causa disso.